Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre completar quadrados, o método de completar quadrados. É uma ferramenta muito simples, porém muito útil, vai aparecer em muitos problemas, em muitas situações de cálculo, GAAL, que você vai encontrar aí no seu curso superior. Então vamos lá, a questão toda começa com este quadrado perfeito. Imagine que eu tenho aqui, ó, x mais k elevado ao quadrado. Isso aqui nós sabemos que é o quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, vou colocar assim, mais o quadrado segundo, correto? Então, isso aqui nós chamamos de quadrado perfeito e isso aqui nós chamamos de trinômio do quadrado perfeito, justamente porque eu consigo transformar esse trinômio neste quadrado perfeito. Então, por exemplo, vamos imaginar um trinômio do quadrado perfeito aqui, que nós temos aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1. Aí, ó. Isso aqui é este quadrado perfeito aqui, ó. Por quê? Olha lá, ó, se você desenvolve, ó, o quadrado primeiro está aqui, menos duas vezes primeiro pelo segundo está aqui, o quadrado segundo está aqui. Então, ou seja, eu transformei este trinômio neste quadrado perfeito, tá certo? Muito bem. Só que existem situações em que você não tem um trinômio do quadrado perfeito, porém você gostaria de trabalhar em algumas questões, ou precisaria do trinômio do quadrado perfeito, e você não tem. Então, existem situações que você tem somente este termo aqui, ó. Vamos imaginar o trinômio do quadrado perfeito, como você está vendo aqui, e está faltando esse termo k ao quadrado, tá vendo? Ela está incompleto. Então, por isso que chama completar quadrado, porque o que faltaria aqui para eu ter aqui o trinômio, o quadrado perfeito, como nós falamos? Falta aqui o k ao quadrado, tá vendo? Se eu tivesse o k ao quadrado aqui, isso seria um trinômio do quadrado perfeito. E, portanto, eu poderia transformá-lo em um quadrado perfeito, tá certo? Mas não tem. Então, o que a gente vai fazer? Aí nós vamos completar quadrado. Veja, essa é a situação original. Você vai completar quadrado, tá vendo? Veja, você vai acrescentar o k ao quadrado. Aí você diz, mas pode fazer isso? Claro que não. Você não pode acrescentar k ao quadrado do nada. Mas você pode acrescentar e tirar. Veja, aqui você não está alterando a expressão original. Se a expressão original é x ao quadrado mais 2kx, e eu adicionei um k ao quadrado e subtrair k ao quadrado, eu estou somando zero. Somar zero não atrapalha em nada. Porém, agora, veja, então a expressão continua original, mas aqui aparece o trinômio do quadrado perfeito. Então, isso aqui vai virar o quadrado perfeito x mais k ao quadrado, só que agora vai ficar um resíduo aqui, claro. Esse resíduo foi consequência do fato de eu ter completado o quadrado, mas não importa. Eu precisava do termo do quadrado perfeito aqui. Aí você fala, precisava por quê? Calma, aqui eu estou te dando a ferramenta. Vão ter situações que você vai precisar desse termo aqui. E aí, por isso, o completar quadrado é tão útil. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Imagina que você tem aqui x ao quadrado mais 2x. Tá vendo? Faltou o terceiro termo ali para ser um trinômio do quadrado perfeito. Aí você vai colocar o que aqui? Ah, aqui tem uma coisa interessante. Você pode ter compreendido e falar assim, ah, ótimo, eu entendi perfeitamente, mas eu preciso saber quem que eu vou colocar aqui para somar e subtrair, para que isso aqui vire um quadrado perfeito, para que isso seja um trinômio do quadrado perfeito. Certo? Então, muita gente fala assim, ah, embora eu tenha entendido, eu não consigo efetivar uma dinâmica para poder fazer isso rapidamente. Pois é, então, com os anos e com a experiência, eu, aos poucos, fui percebendo que os alunos compreendem com mais rapidez quando você explica ou dá pelo menos um macete, uma maneira de você fazer isso rapidamente. Veja, eu quero transformar isso que você está vendo aqui nisto aqui, certo? Então, ó, eu quero sair da primeira aqui para chegar à terceira. Então, o que eu sempre digo para o pessoal? Observe. Você vai ter que reconhecer o padrão. E o padrão tem que ser 1x ao quadrado. Aí, se não for 1x ao quadrado, eu tenho que adaptar a expressão para que apareça este 1x ao quadrado. Ótimo. E aí, eu vou descer, então, o x, olha lá, sem o quadrado. Vou pegar o sinal do meio que estiver marcando aqui. Está marcando mais, então, vou pegar o sinal do meio. Vou pegar este número que está multiplicando o x e vou descer a metade dele. Se está 2k, vai descer só o k. E vou fechar isso ao quadrado. E vou descontar o número que eu acabei de adicionar ao quadrado. Veja que ficou a mesma coisa aqui, tá vendo? Então, ó, recapitulando, vamos fazer de novo. Ó. Desce o x,
pega o sinal do meio, pega a metade desse número que está multiplicando o x, está 2k, então vai descer o k. Fecha, eleva ao quadrado e desconta o número que apareceu aqui ao quadrado. Pronto. Fazendo assim, nunca vai ter erro. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Ó. X ao quadrado mais, igual eu falei, eu vou fazer com menos aqui, menos 2x. Então, se quer completar quadrado, ó, desce o x, sinal do meio, metade daquele coeficiente, metade de 2 é 1, fecha no quadrado e desconta o número que você acabou de colocar ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Aí você fala assim, mas quando é menos vai ser mais aqui? Não, todas as vezes. Independente da situação, vai ser menos o número que você adicionou ao quadrado. Independente se o sinal do meio aqui for mais ou menos. Aqui vai ser sempre menos, tá bom? Aqui vamos fazer mais exemplo. X ao quadrado mais 3x. Olha lá, tá vendo? Você vai descer o x, sinal do meio, metade desse coeficiente, então 3 dividido por 2, fechou no quadrado. E vai descontar o quadrado desse número. O quadrado de 3 sobre 2 é 9 quartos. Pronto, ó, completou o quadrado. Só por curiosidade, de repente você fala assim, se eu desenvolver esse produto notável, vai chegar no original? Claro que vai, tanto que o último que aparece aqui é o segundo ao quadrado, né? Na hora que você fizer o menos 1 ao quadrado, vai dar 1. 1 menos 1 vai zerar. E aí vai ficar só o termo, o primeiro e o do meio. Desenvolve esse produto notável. Ó, você tem o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 3, 6x sobre 2, que é 3x. Mais o quadrado do segundo, 9 quartos, menos esse 9 quartos que está aqui. Esse corta e isso é a expressão original. Tá vendo? Então, é claro que funciona, não é? Muito bem, só mais um. Agora eu vou fazer aquilo que eu tinha falado. Imagine que não esteja no padrão, esteja assim, 2x ao quadrado mais, vou colocar menos 5x. Aí você fala assim, ah lá, tá vendo? Não está no padrão. Qual que é o tema padrão? Você tem que ter 1x ao quadrado. Aí se não tiver, não tem jeito de fazer? Tem sim. Você vai ter que adaptar a sua situação para que você tenha 1x ao quadrado. Então, o que a gente faz aqui? Você coloca o 2 em evidência. Na hora que você coloca o 2 em evidência, a expressão vai ficar x ao quadrado menos 5 sobre 2x. Observe, se você multiplica o x aqui no parêntese, o 2, né? 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, que é o que está aqui. 2 vezes 5, 10, 2 vezes 5x, 10x sobre 2. 10 dividido por 2, 5x. Então, ou seja, isso que está aqui em cima é o resultado disso. Então, eu posso colocar o 2 em evidência, que a expressão vai ficar dessa maneira, e apareceu aqui o que eu queria, que era o tema padrão, que é 1x ao quadrado. Bom, então nós vamos, ó, completar quadrado dessa expressão. Desce o x, sinal do meio, metade desse coeficiente está 5 sobre 2. A metade de 5 sobre 2 é 5 sobre 4, não é? Fechou? Eleva ao quadrado e desconta esse número ao quadrado, ou seja, 25 sobre 16. E é claro, numa situação como essa, é interessante você trazer o 2 aqui para o colchete. Então, ficaria 2 vezes esse parêntese, o 2 multiplica o parênteses por fora, tá vendo? Por fora, não é dentro. Ele não pode entrar dentro do parênteses, porque aqui eu tenho uma potência e a potência tem prioridade na operação. E aqui eu vou ter 2 vezes 25 sobre 16, 2 vezes 25, 50. 50 sobre 16, você pode simplificar que vai ficar 25 sobre 8. E aqui está a expressão completando o quadrado. Olha lá, apareceu o quadrado perfeito que eu precisava na minha expressão. É claro que muita gente vai nessa hora vai falar assim, ah, mas onde é que eu vou usar isso? Em que situação? Então tá, tem várias situações, mas uma delas eu vou colocar um exemplo que não faz parte aqui do tema, assim, porque o meu objetivo nesse vídeo era te explicar o método de completar quadrados. Mas, ó, você pode utilizar isso aí para reconhecer cônicas que estão com centro fora da origem. Você vai usar isso em problemas de cálculo. Você vai precisar, tem várias situações de cálculo que você vai precisar completar quadrado para poder resolver uma integral, tanto uma integral dupla como uma integral de uma variável dupla. São várias situações que você vai utilizar o método de completar quadrado. Então, por exemplo, aqui, ó, vou lá e te dou esse lugar geométrico aqui, ó, menos, vamos colocar assim, 14x mais 20y, tá vendo? Igual a zero. Aí te pergunta assim, que lugar geométrico que é esse? Bom, então o que você vai fazer? Você vai juntar o x com o x e o y com o y. Então, eu vou escrever a expressão assim, ó, x ao quadrado menos 14x mais y ao quadrado mais 20y.
Bom, olha o que você pode fazer, tá vendo? Olha lá, x ao quadrado menos 14x, posso completar quadrado. Y ao quadrado mais 20y, posso completar quadrado. Então, nessa daqui eu vou lá, ó, desce o x, sinal do meio, metade desse coeficiente está 14, eu vou trazer a metade, 7, e eleva ao quadrado. Menos o número que eu acabei de colocar aqui, ao quadrado, 49. A outra aqui, desce o y, sinal do meio, metade deste coeficiente, eleva ao quadrado e desconta esse número que eu coloquei ao quadrado, certo? Igual a zero. Agora, olha lá, menos 100, menos 49, menos 149. Passa esse número para o outro lado e você terá 149. E aqui, no primeiro membro, você tem x menos 7 ao quadrado mais y mais 10 ao quadrado igual a 149. Isso que você está vendo aqui é uma circunferência com centro 7 menos 10 e raio r igual a raiz de 149, que é claro, é aproximadamente igual a 12,206. Tá certo? Você pode utilizar o método de completar quadrado em outras situações. Por exemplo, vamos fazer um outro exemplo aqui. Você vai resolver uma equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6. Muita gente fala assim, mas isso aqui eu uso a fórmula de Bhaskara. Ok, mas você sabe por que a fórmula de Bhaskara funciona? Pois bem, imagina que você não tivesse a fórmula de Bhaskara. Não existe fórmula de Bhaskara. Alguém chegou para você caiu num mundo lá que não existe a fórmula de Bhaskara. Como que você resolveria esse problema? Bom, você fala, então tá. Já que eu não tenho a fórmula de Bhaskara, você vai falar, então eu estou reconhecendo um padrão aqui de completar quadrado. X ao quadrado menos um número vx. Ok? Então vamos completar quadrado aqui, ó. Desce o x, sinal do meio, metade daquele coeficiente e eleva ao quadrado e desconta esse número ao quadrado, 25 quartos, tá vendo? Mais 6 igual a 0. Bom, então vamos passar esses dois números para o outro lado. Nós temos 25 quartos menos 6, correto? E isso aqui vai ser, ó, tiro o MMC, que vai dar 4, 25, 4 dividido por 1, 4 vezes 6, 24. Você vai ter 25 menos 24, 1 quarto. Bom, então o que você tem do lado esquerdo? X menos 1, não, 5 sobre 2 ao quadrado. Bom, então para resolver isso aqui nós vamos calcular a raiz quadrada dos dois lados da equação. A raiz quadrada de 1 quarto é 1 meio. A raiz quadrada de uma expressão com uma incógnita ao quadrado, você não pode cortar esse quadrado aqui não, tá? Você fala, mas você fez isso, não fiz aqui não, aqui é porque o número é positivo. Então, se eu tenho a raiz quadrada de uma expressão ao quadrado, se essa expressão eventualmente possa ser negativo, então o resultado disso aqui é módulo de x, tá vendo? Módulo de x. Então, ou seja, é módulo daquela expressão que você está vendo ali, ó. E se o módulo de uma coisa é meio, o que significa? Que o que está dentro do módulo ali é mais ou menos meio. É por essa razão que vai sair x menos 5 sobre 2. Mais ou menos meio, tá vendo? Agora você vem e passa esse 5 sobre 2 para o outro lado e você terá 5 sobre 2 mais ou menos meio. Se o denominador é igual, você repete o denominador e você opera com os numeradores. Então, 5 mais um 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2. E aqui está a solução da equação. É claro que você pode pensar assim, mas será que a dedução da fórmula de Bhaskara não seja por meio do método de completar quadrado? Sim, é claro que tem outras maneiras de resolver, mas você pode deduzir a fórmula de Bhaskara utilizando o método de completar quadrado. Por exemplo, vamos fazer aqui, ó. Imagina a forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E aí você vai lá e diz assim, ótimo, aliás, eu te pergunto, esse A pode ser 0? Alguém diz assim, pode, eu vou dizer, não pode. Por que não pode? Bom, se o A eventualmente for 0, ele zera esse termo aqui, eu não tenho uma equação do segundo grau. Então, se a proposta é construir uma equação do segundo grau, para que ela seja uma equação de segundo grau, é necessário e suficiente que esse A seja diferente de 0. Porque se ele eventualmente for 0, eu não tenho uma equação de segundo grau. Então tá. Então a gente pode assumir que esse A é diferente de 0. E se o A é diferente de 0, eu posso dividir toda a equação por A, que não tem problema, já que ele é diferente de 0.
dividir toda a equação por A, vai ficar x ao quadrado, porque o A simplificou com A. B dividido por A, x. C dividido por A. 0 dividido por A, 0. Ok. Agora, observe que eu tenho esses dois termos aqui. E aqui eu posso completar quadrado, porque está no tema, no padrão de 1x ao quadrado, tá vendo? Ótimo. Então, o que eu faço? Desce o x, sinal do meio, metade deste coeficiente, você vai botar um 2 no denominador, né? Fecha e eleva ao quadrado. E desconta este número ao quadrado, ou seja, b ao quadrado, 4a ao quadrado, mais c sobre a. Muito bem, pega esses dois números que estão aqui, passa para o segundo membro. Então, vai ficar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, menos c sobre a. E aqui você pode, nesse momento, olha lá, você vai tirar o MMC, e o MMC vai ficar 4a ao quadrado. E aqui você tem, ó, 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado dá 1 vezes b ao quadrado, b ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por a vai dar 4a, que multiplica c, menos 4ac. Pois é, aí nesse momento aqui, alguém chegou e falou assim, para você não ficar carregando essa escrita toda assim, então, onde tiver escrito b ao quadrado menos 4ac, nós vamos chamar de delta. Então, essa expressãozinha ficou delta sobre 4a, tá vendo? 4a ao quadrado. E do lado de lá, você tem aquela expressão. Portanto, nós temos x mais b sobre 2a ao quadrado, delta sobre 4a ao quadrado. Nós vamos calcular raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui, raiz quadrada dos dois lados. Conforme eu comentei no exemplo anterior, isso vai resultar em módulo de x mais b sobre 2a. E aqui vai ficar raiz quadrada do delta. Embaixo, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de a ao quadrado, módulo de a. Bom, tanto pelo primeiro módulo como pelo segundo módulo, nós podemos dizer que, né, se a gente extrair o módulo aqui, que essa expressão vai ficar mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Você fala assim, por que 2a? Pois é, porque o módulo de a vai ser o a se o x, se o a é positivo, ou menos a se o a é negativo. Então, ou seja, mais ou menos a, tá vendo? Como tem o mais ou menos daqui e o mais ou menos daqui, então eu estou colocando mais ou menos só de um lado, tá certo? Muito bem, você passa esse termo para o outro lado, você tem x menos b sobre 2a, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Os denominadores são iguais, então você repete o denominador e opera com os numeradores. Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Isso aqui é a fórmula de Bhaskara que você obteve utilizando o método de completar quadrados, tá vendo? Então, essa aula sobre completar quadrados é uma aula muito útil que você vai ter várias ferramentas, várias situações que você vai poder aplicar em GAL, em cálculo, em muitas outras situações aí de diversos problemas de matemática. Então, é uma ferramenta muito útil. Toda vez que você precisar, volta aqui nessa aula, assista novamente. De repente você fala assim, eu não preciso da fórmula de Bhaskara, de saber a dedução da fórmula de Bhaskara. Tudo bem, mas volte nos exemplos numéricos que estão aí, que eles vão te ajudar a compreender e a utilizar essa ferramenta. Tá bom? Um abraço para você e até o próximo vídeo.